Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um estudo de 2022 mostrou que, ao redor do mundo, cerca de 14% dos adultos sofrem com zumbido, sendo que a incidência é de 1% de casos novos por ano. Ou seja, isso não é pouca coisa e faz o zumbido ser comparável com as dores de um modo geral e com a enxaqueca em particular. Ou seja, com certeza é um assunto que precisa ser muito mais comentado e pesquisado, inclusive com direcionamento de verbas de pesquisa, para que a gente possa realmente ter mais entendimento do que acontece com os pacientes e mais direcionamento para o tratamento. Então, esse é um dado que eu vou explorar ao longo da reunião de hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão me cumprimentando e se cumprimentando, sintam-se bem abraçados aqui em mais um domingo à tarde de trabalho voluntário. A gente honra quem escolheu estar conosco nesse programa de fim de tarde. Vamos lá, vamos lá. Hoje é um dia que a gente deixou combinado com vocês no Story, de mais uma demonstração de atendimento, e pelo menos a parte do atendimento médico que a gente consegue fazer em redes sociais sem ter nenhum conflito com o Conselho Federal de Medicina. Então, vamos lá. Quem já sentiu só de ler, já sentiu hoje, é meu dia, clica, rola o chat lá todo para cima e clica no pedir para participar. Enquanto isso, vou colocando aqui, vou fixar o comentário, etapas da melhora e cura. Para melhora e cura. Sejam bem-vindos. Quem quiser já clica, porque é o jeito de aparecer aqui para mim, para a gente poder escolher quem tá ali na sintonia. Etapas para melhora e cura. Vamos lá. Deixar aqui para vocês, a todo mundo que entrar. Enquanto isso, envia, agora fixa, um monte de coisa que tem que fazer aqui. Envia e fixa e a gente vai aqui respondendo algumas coisas. Obrigada pelas informações sobre zumbidos. Esse é o nosso trabalho voluntário, Fabiola. Que bom que você tá aqui. Eu acho que às vezes, domingo não é um dia que a gente pensa em estar assistindo uma live, né, de grupo de apoio, mas é justamente o que a gente tem aqui para ofertar para vocês. Informação de qualidade e de preferência que seja motivadora, né, que vocês possam visualizar algo um pouquinho menos duro do que as informações de quem se vira sozinho no Google, né? E como a gente sabe, eu adotei esse adjetivo, o Google é um pouco ainda cruel para quem é despreparado. Acabou de começar a ter zumbido, vai lá dar uma busca inocente e pronto, se depara com coisas extremamente pesadas. Boa tarde, Larry, Estrela, aí de, 2, 3 semanas atrás, né? Enfim, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Só para a gente investir no nosso tempo, eu vou pedir para vocês escolherem quem vai ser a pessoa de hoje. E eu quero que vocês escolham um número de 1 a 3, tá? A gente vai começar para poder ganhar tempo aqui com a pessoa que for a escolhida. E todo mundo que clicou aqui para ser candidato a conversar comigo aqui ao vivo, esteja pronto, pensamento bem assim, é meu dia, e perto de um Wi-Fi bom, tá bom? Que isso faz muita diferença, senão a gente chama e a conexão não se faz. Então, aqui tem um número 2, outro número 2, 2, 2. Gente do céu! Ó lá, já ganhou o número 2 de cara. Deixa eu chamar aqui, que é Leone Santos. Vou mandar o convite. Vamos ver aqui se a conexão se faz. Leone Viana aqui. A conexão se faz sem dificuldade. Deixa eu aproveitar
também é hora, enquanto a gente aguarda, é hora de falar dessa super equipe que está se formando aqui ao redor da gente, que eu agradeço e honro muito, né? A doutora Ana Lúcia Canda Tourinho, médico otorrinolaringologista de Itabaiana, no interior de Sergipe, e o trio fantástico de fonoaudiólogas aqui, a Fono Flávia Santos, que é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Annelise Uliano, que é de Rio Claro, também interior de São Paulo, e a Seralde Aparelhos Auditivos, que é a Heloísa Helena, que está por trás, que é de São Carlos e Araraquara. Então, a gente agradece muito. E Leone não entrou ainda. O que foi, Leone? Não chegou o convite. Aqui aparece que você não está habilitado para... Deixa eu ver se eu... Que é uma coisa que está acontecendo com frequência, né? Deixa eu ver se eu te acho aqui de outra maneira. Leone não está disponível. Então, vamos lá. Vamos, para a gente ganhar um tempinho, vamos para a próxima pessoa da lista, que era depois do Leone, quem vinha aqui, Victor de Mello. Vamos lá, mandando convite para você. Victor, firma o pensamento aí. Enquanto isso, para não deixar a peteca cair aqui... entrou. Tudo bem, Victor? Olá, doutora, tudo bem? Tudo, gostei dos seus bastidores aí. Onde é que é essa paisagem Ah, que tá? é um quadro na sala. Tá lindo, mas da onde que é, você sabe? Oi? Não Da sei. onde que é essa paisagem Não desse quadro? sei, não sei. Tá tudo Não sei. certo, tá muito bonito. Bem-vindo, Victor. Obrigado. Eu vou pedir para minha esposa o carregador, que eu tô com Pede, pouca bateria. pede para produção, isso mesmo. Pede para Peço aqui, produção que amor, pega hoje para mim. você é estrela. Oi. Me conta uma coisa, deixa eu anotar aqui. Tá. Arrumei meu pedacinho aqui. Victor. Quantos anos você Isso. tem? 45. 45. Você está falando de onde? Só para a gente te conhecer um pouquinho nos bastidores. Tá. Ijuí, Rio Grande do Sul. Ijuí, Rio Grande do Sul. Como é que tá a vida aí depois da calamidade pública? Tá normalizando. Agora. Tá. Você e a sua família foram muito afetados? Não. Ijuí, perto de Porto Alegre, tem aproximadamente 380 quilômetros. Ok. Então é Não foi nada tão impactante aí. mais interior. Que ótimo, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos Uhum. isso. Beleza, então me conta um pouquinho. A gente tem um certo tempo para te ajudar aqui. Tá bom. Me diz o que é mais prioritário para você hoje. A gente direcionar para a linha de raciocínio do que pode estar causando e atrapalhando o seu zumbido, tá? Ou a gente direcionar para a linha do sofrimento, do impacto que está sendo causado em você. E eu falo isso porque às vezes não dá tempo da gente abordar os dois lados. O que é prioridade? Eu acho que é a causa. Perfeito. Então, vamos lá. Tá. Eu vou te direcionar. É a primeira vez que você está assistindo live ou não? Não, já te acompanho há um ano e desde que comecei com o zumbido. Nossa, já tá veterano aqui nas lives. Sim. Então, vamos lá. Então, tem algumas perguntinhas básicas que eu gosto para começar a montar meu quebra-cabeça invisível aqui. E dependendo do que você me responder para essas 3 básicas, eu vou direcionando para um lado ou para o outro. Pode ser? Tá, pode. Uhum. Beleza. Então, gente, quem já entrou e os queridos que estão entrando, tudo bem, Fátima, querida? Os queridos que estão entrando, vamos entrar na sintonia aqui do caso do Victor, porque como vocês já sabem, problema de um pode ser problema de vários. E, portanto, a resposta que eu dou para um, e hoje é ele, pode ajudar várias pessoas. Vamos tentar fazer esse efeito de propagação para dar mais clareza sobre o que está acontecendo com vocês. Afinal de contas, se tem uma coisa que faz muito tempo que a gente já entendeu, é que o sofrimento do zumbido vem, em parte, pela presença dele, e em parte por não ter noção do que está acontecendo, nem como vai ser o futuro com isso que não tem noção do que está acontecendo, tá? Então, sofrimento, em geral, não é só
a presença. É a presença, o significado e 1.502 dúvidas. Dentro do possível, a gente tenta colaborar para diminuir essas dúvidas. Tudo bem, Victor? Tudo bem. Com o que você trabalha? Eu sou representante comercial. Do quê? Eu vendo óculos de sol, armação de grau. Então tá bom, vamos lá. Me conta um pouquinho. Há quanto tempo você tem zumbido? Então, 1 ano e pouco, mas refina para mim de que lado e que tipo de som. Tá. Eu tenho zumbido há mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Ele é bilateral, tá? Ele é bem agudo, bem incomodativo. Perfeito. O bilateral seu é igual dos dois lados ou é um bilateral maior de um lado ou do Ele é outro? maior do lado direito. Eu sempre defino que ele é mais ou menos uns 70% do lado direito. Ok, olha aí. Sempre é uma boa coisa a gente começar com este tipo de clareza. Por quê? Para os profissionais de saúde que estão aqui com a gente. 90% das vezes o zumbido tem alguma coisa a ver com perda auditiva. Então, se a pessoa me fala, ele é bilateral, pior à direita e menor à esquerda, o que eu já desenho na minha cabeça? Tem uma 90% de chance dele ter uma audiometria com uma perda bilateral pior à direita. Uhum. Isso pode estar certo, que daí só na hora dos exames que a gente vê isso, ou ele pode estar nos 10% onde não existe a perda, ou existe uma perda com uma distribuição diferente da percepção que ele tem do zumbido. De repente a perda é igual, a perda é até pior do lado oposto do zumbido pior, etc. Ou seja, 90% das vezes o zumbido e a perda encaixam super bem, 10% das vezes ou não tem a perda ou não encaixa. Ficou claro isso, Victor, para você e para todo mundo? Ficou claro? Sim. Então, Sim. Uhum. já já a gente chega nessa informação. Outra coisa, desde que ele nasceu há quase 1 ano e meio atrás, para hoje, vamos pensar assim, ele nasceu nesse volume. Sim. Para hoje, ele está estável, ó, toda hora é o mesmo volume, só muda se você percebe ou não. Ele está piorando, aumentando o volume, né? Era assim, então está crescendo. Sim. Uhum. Ele nasceu assim, ele até diminuiu, mas não foi embora. Ou ele está com altos e baixos, ó, oscilações. Eu acho que ele ficou assim, ó, mais ou menos uns 6 meses no mesmo tom. Após os 6 meses, ele oscilava. Quando eu dormia, quando eu conseguia pegar no sono, eu acordava, ele estava calmo. De um tempo para cá, digamos assim, de uns 4 meses para cá, que eu não sei se está relacionado Ai, 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 com... conexão. Volta. De Oi? 4 meses, falhou um pouquinho. 4 meses, o que aconteceu? Eu não sei se de uns 4 meses para cá eu fui numa festa e onde tinha som muito alto, pode, pode ter piorado. Eu acho que talvez piorou, porque ele ficou bem mais agudo após esse show. Né? Tanto é que eu acho, na minha definição, né, o paciente aqui falando, que é trauma acústico. Porque quando ele nasceu, né, doutora, foi também após um show, 5 dias depois. Então eu pergunto para a doutora, o trauma acústico também pode vir a nascer alguns dias depois? Ou ele tem que surgir na mesma hora, no mesmo momento? Em geral, até 48 horas depois, eu assumo que pode ser o trauma acústico ainda. Se você me falar, eu fui numa festa 1 semana depois, na verdade tudo pode, mas é questão do o que é mais provável, o que é menos provável. Então volta lá, no 1 ano e 4 meses atrás, Tá. quanto tempo depois desse evento barulhento o seu zumbido apareceu? 5 dias depois.
5 dias depois, bilateral pior à direita. Isso. Tá. Você acha que algo no evento ali justificaria você ter um zumbido pior à direita? Você ficou mais perto da caixa de som, alguma coisa assim, ou não? Sim? Sim, na verdade eu fui gravar um vídeo perto das caixas de som. E aonde eu estava do lado direito, né? Aonde eu Perfeito. uso, aonde eu uso, depois eu falava para minha esposa, uso uma expressão chula minha que, nossa, é lá no cérebro, que quando deu aquele cara de som, né? Parece o mesmo som agudo que ainda permanece, foi aquela pancada daquele som daquela noite. Perfeito. Então, vamos só ver uns detalhes aqui, ó. Tá, Festa, vídeo, vai. Ruído, tá, 5 tá, dias depois, zumbido. Tá. tá. Nesse intervalo aqui, você teve algum outro sintoma quando você, durante a festa, ou quando você saiu, durante o evento, ou quando você saiu, a festa é agora, Uhum. que você não era o zumbido, não era essa coisa aguda, mas você estava com o ouvido tampado, meio surdo, alguma coisa assim, ou não? Sim, sensação de ouvido tapado. Perfeito, perfeito. Então, a sensação de ouvido tampado depois de um evento ruidoso também caracteriza um trauma acústico. Então, não vem com o zumbido imediatamente, nem 2 dias depois, mas veio com alguma coisa que provavelmente depois se transformou no zumbido. Por acaso, a sensação de ouvido tampado diminuiu e daí o zumbido apareceu? Exato, Tipo, transformou o sintoma. exato, exato. E essa sensação Muita de ouvido gente tapado fala isso. não tem mais. Muita Uhum. gente fala isso, tá? Então, nitidamente, uma história de trauma acústico, não pelo zumbido 5 dias depois, mas porque você saiu com sintoma de ouvido tampado, tá? Faz sentido assim? Então, Isso. aí Uhum. sim, a resposta para sua pergunta pode ser depois? Pode, mas porque aconteceu alguma coisa logo, tá? Trauma acústico é uma porrada no ouvido. Pancada. Então, dificilmente alguém que toma porrada em qualquer parte do corpo vai ter dor só depois de 5 dias. Tem que ter alguma coisa inicial que depois pode até se transformar em outro sintoma. Faz sentido? Sim, faz sentido. Fechou essa parte da dúvida, então? Sim. Porque o seu zumbido tem 3 fases: o nascimento com a estabilidade, as Uhum. ondulações e uma piora adicional. Isso. Uhum. Tá? Tá, Então vamos um passo por tá vez. bom. Gente, quero interagir com vocês aqui. Alguém se identificou com a história do zumbido do Victor, porque o zumbido pode ter sido originado com algo com impacto ruidoso? Pode ser na profissão, pode ser no lazer. Comenta aqui para a gente ter uma noção dentro do grupo de hoje quem se identifica com a questão do ruído, tá? Então, o ruído costuma ser uma causa comum de origem de zumbido, ou se o zumbido surgiu por, sei lá, que efeito colateral de um remédio. Exemplo, quando a pessoa vai num lugar barulhento, ela tem uma onda adicional de piora do zumbido. Então, a origem não foi o ruído, mas o ruído colabora para um negócio, uma piora adicional, tá? Então, deixa eu ver aqui. O meu foi trauma acústico de show também, mas começou na hora do show. Flávio Med está falando aqui, que é o mais típico, Flávio, assim, na hora do show ou até 2 dias depois, é o mais típico do que o Victor está contando para a gente de 5 dias. Então, a Letéia está falando, sim, meu marido começou com zumbido logo depois de uma festa. E para piorar, ele é DJ. Socorro, né? Sabe, a Letéia, vou responder para você. Há, sei lá, uns 15 anos atrás, eu atendi um DJ que me surpreendeu, porque ele já tinha uma perdona auditiva e um zumbido bilateral. E eu perguntei para ele, pra que tão alto? Socorro, né? Pra que tão alto que compromete o seu ouvido e o de quem vai lá para se divertir? Ele falou assim, doutora, faz tempo que a questão dentro de um lugar para dançar não é mais
ouvir, não é o sensorial. É sentir no corpo, é sentir a vibração. E para isso, volume alto e muitas vezes pé no chão, como muita gente, né, tira o sapato. Então, o sandália, o que for. Né, essa questão de perceber o som no corpo dá um prazer diferente de perceber exclusivamente pelos ouvidos e que para isso a gente não precisa de volume tão alto, né? Então foi uma resposta que eu achei interessantíssima do DJ. Enfim, a gente como otorrina e defensora dos ouvidos só pensa assim, que pena, né? Mas enfim, vamos lá. O meu fã, quem mais que está interagindo aqui com a gente? Deixa eu só dar uma atenção aqui. Isso aqui não é do trauma acústico, tal. Victor, já volto para você, tá? Tá, então quem respondeu dessa parte fez sentido, doutora, que bom, fico contente aqui de estar ajudando nisso. E como dentista, aqui a doutora Cris está falando, como dentista começou num dia após o uso do ultrassom. Dentistas também são grupo de risco para zumbido induzido por ruído. Beleza. Simbora aqui. Victor, vamos lá. Então, dentro da ideia que eu falei de volume estável, oscilante, aumentando, diminuindo, a gente vê, vamos olhar por probabilidades, tá? Então, a gente já sabe que seu zumbido pode mesmo ter nascido de um trauma acústico. O que eu já falo para todo mundo aqui que se identificar? Quando você entra num ambiente de um jeito e sai desse ambiente pior, alguma parte do seu corpo está reclamando, no nosso caso é o ouvido, é porque esse ambiente modificou você para uma parte ruim. Esse ambiente te fez mal, tá? Então você pode sair com dor de cabeça, você pode sair com o ouvido tampado, você pode sair com diarreia, você pode sair, sei lá, né? Mas é porque o corpo sofreu. Então, se o corpo sofreu e o de outras pessoas que estavam lá com você não sofreu, qual que é a conclusão básica que a gente chega? O corpo que sofreu é mais vulnerável, seja no ouvido, na cabeça, na barriga, o que for. No caso, o ouvido é mais vulnerável do que o ouvido de quem esteve lá tomando a mesma pancada no ouvido, ouvindo o mesmo som, mesmo tempo, mesma altura e mesmo tempo, e não sofreu nada. Que eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, que é a mesma coisa que eu comparar com sensibilidade, vulnerabilidade à luz do sol. Uma pele da cor da minha é mais vulnerável a algo que todo mundo tem, que é a luz do sol. E uma pele mais morena que a minha é mais resistente. Sensibilidade individual. Vários fatores, um deles, hereditariedade. Vulnerabilidade do ouvido a ruído ou a remédio. Vários fatores, inclusive hereditariedade. Então, quando a gente percebe que uma parte do nosso corpo, seja lá qual for, mas no nosso caso é o ouvido, é mais vulnerável, quanto mais a gente se expuser ao mesmo fator de risco, quanto mais eu me exponho à luz do sol sem proteção, maior a chance de eu evoluir para um problema mais grave na pele com a luz do sol, induzido pela luz do sol. Maior a chance de vocês evoluírem para um problema mais grave no ouvido quando se envolve com som, com barulho repetidamente. Tá fazendo sentido? Sim. Tá? Então, isso aqui é puro raciocínio lógico, tá? Bom, então, supondo que a sua exposição a ruído foi o trigger, aqui foi o gatilho para começar o zumbido, quando a pessoa não recupera espontaneamente ou com tratamento, a tendência desse zumbido é ficar estável ao longo do tempo. Ele não some sozinho, se não sumiu, né? Não some sozinho, mas também não tem tendência de crescer. E o que você está me falando? Ele ficou uns 6 meses estável, seguindo a tendência natural do zumbido, tá? Zumbido não é algo com tendência espontânea de crescer. Não é. E daí a gente
com esse argumento, vai tirando peso que muita gente carrega. Meu Deus, como vai ser a vida com o zumbido? Nossa, se eu envelhecer, ele vai piorar. Nem com envelhecimento ele tem tendência de piorar. Quem Isso tem é bom. tendência de piorar com envelhecimento é perda de audição. Vocês já viram alguém que envelhece passar a ouvir melhor? Não. Passa a ouvir pior, mas gradativamente. Porque idade não é doença. Idade é um processo e processos são lentos, tá? Então, não existe uma tendência natural do zumbido que nasceu sair ladeira acima. Mas o seu saiu na terceira fase. Então, vamos conversar da segunda. Estabilidade, Sim. ok. Aí ele começou com algumas oscilações. O que eu entendi você falar dessa parte, então deixa lá, vamos ficar com a mão aqui, porque eu sou visual, tá? Tá bom. Nessa parte do meio aqui, antes de vir um novo trauma acústico, altos e baixos. Abaixava de manhã. Então, ele estava nessa linha de base, aí de manhã ele abaixava, ou ele estava nessa linha de base e tinha coisa que piorava para daí melhorar de manhã? Eu acordava com ele, digamos assim, calmo, né? Do decorrer do tempo até escovar os dentes, tomar o banho, ele ia, parece que ele vai acordando, e vai acordando, e daí passa o dia naquele som. Perfeito. E hoje Então, tinha essa oscilação de curta duração para depois voltar a uma estabilidade. É isso? Isso, isso. Perfeito. E, Então, vamos lá. hoje em dia ele já está. Hoje em dia eu já acordo com ele no 12, assim. Ele já não vai Que daí acordando, ele já foi acorda. essa piora de 4 meses. Isso, Travou? tá travando isso. Tá, então essa piora de 4 meses, aí sim foi uma festa, certo? Isso. Barulho de novo, e daí tirou você de um certo período de altos e baixos e botou, subiu um degrau e ficou estável. É isso? Isso, tá. Isso aí. Agora ele tá assim. Perfeito. Vamos botar número nas coisas, que com número todo mundo entende melhor. De 0 a 10 de incômodo, 0 significa eu tenho zumbido, não tô nem aí, não me incomoda nada. 10 eu tenho zumbido, é insuportável. Quanto te incomodava a primeira fase do zumbido quando ele surgiu? Quanto incomoda agora? Ele tava 4, agora ele tá 6. Ok. Tá, então uma piora, mas ainda... Você falou 12 ou foi impressão minha? É um termo que a gente usa, ele acorda no 12 já, ele acorda já gritando. Essa expressão que eu... Tá, mas de 0 a 10 é 6. 6, 8, 6. Ok. Por quê? De 4 para 6 a gente nitidamente vê que é uma piora, mas ainda algo que, se a escala é até 10, pode estar num certo equilíbrio. Isso, tá. Isso. Perfeito. Agora, já eu vou comentar da fase 2 aqui, tá? Da melhora de manhã. Deixa eu te perguntar sobre que outros sintomas de ouvido você também percebeu. No banho, quando eu tomo banho, assim eu vejo, parece que ele muda de um lado para o outro, parece que ele quer, por mais que eu falei para a doutora que ele está 70%, parece que ele diminui e vai para cá. Aí depois, isso no banho eu sinto. Enquanto você está com o chuveiro ligado? Isso. O barulho do chuveiro, com o barulho do chuveiro, parece que ele oscila. Ele aumenta de um lado e diminui do outro. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tá. Com a mão. 70% aqui, mais ou menos, 30% aqui, à direita, fora do banho. Isso. Chuveiro, essa é uma pergunta que vale a pena para vocês. Quem percebe melhora do zumbido enquanto está tomando banho? Porque o som do chuveiro, para muita gente, inibe parcialmente ou totalmente a percepção do zumbido, tá? Então, o que me vem na cabeça? 70%, 30% mais ou menos, tá? Se você está percebendo diferença, não porque esse sai crescendo, mas porque esse pior é inibido, total ou grandemente, e de repente esse
aqui não é tão inibido, então por isso muda o jeito de perceber. Isso, Entendeu? essa é exatamente. Tá? Porque aqui, ó, vamos ver as respostas. Nada como a gente perguntar para os universitários, né? Aqui a Celibela começa. O meu não gosta do barulho do chuveiro. O da Débora inibe. Quem mais aqui? A Suzete de Fátima também inibe. Eu percebo melhora quando tomo banho. Flávio mede. Água quente também me relaxa. Sim, tem a questão do relaxamento, que a gente espera que seja algo que venha ao longo do banho. Tem gente que tem a melhora imediata por ouvir o som do chuveiro. Não deu tempo ainda de relaxar, tá? Perfeito, doutora Dani Dias. Eu percebo melhor o Alexandre Fininho. Alexandre Fininho, querido, tudo bem? Outra estrela aqui. Faz tempo que eu não te vejo. O som do chuveiro é um ruído branco, é um som de várias frequências. Ok, beleza. Então, outras pessoas percebem esse efeito, tá bom, Victor? Só para te mostrar. Pode ele sair um melhorando e o outro piorando, seria como eu ser sensível nesse braço ao sol e resistente nesse, tá? Então, o que eu acredito que seja mais provável é esse pior inibe e você começa a ver uma proporção diferente. Mas repara, a partir de hoje que eu tô levantando essa bola, repara daqui para frente, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, a coisa do chuveiro você falou. Mas vamos lá, você percebe alguma perda de audição ou não? Os outros sintomas do ouvido? Nos meus 2 exames de audiometria, por incrível que pareça, eu não tenho perda de audição. Eu acredito e já vou comentar. Então você não percebe e nem tem no exame. Certo? Dos 2 otorrinos que eu consultei, me falaram, Victor, não é trauma acústico, porque não acusou no exame, na audiometria. Acredito piamente que eles tenham falado. Volta para você. O que você sente? A sensação de ouvido tampado costuma ter ainda hoje em dia alguma coisa ou não? Melhorou bastante, é quase imperceptível, digamos assim. E quando ela existiu, foi só lá 1 ano e meio atrás ou ela existiu nesse de 4 meses atrás também? Ela existiu também, existiu. Tá bom. Perfeito. Então, a plenitude veio no início de ambos os quadros. Tá. Tontura. Sim. Às vezes, sim. Há quanto tempo tem tontura? Desde o início. Mas também não é sempre. Não é sempre. Às vezes eu passo uma semana assim, ou eu não percebo, né? Mas tem semanas assim que é bem perceptível. Assim, tanto é que eu falo para a esposa, eu acho que eu tô com labirintite também, mas tem essa questão da tontura. Tá. Quando essa tontura vem, quanto tempo ela dura? Segundos, minutos, horas ou dias? Horas. Você tem a sensação de algo girando, ó, o mundo tá girando. Tem? Não. É o corpo, parece que... É o balança, mas não cai. Uma Exato. instabilidade. Exatamente. Perfeito. É o balança, mas não cai. Perfeito. Quando a tontura vem, o zumbido cresce ou fica uma coisa, não tem nada a ver uma com a outra? Não tem nada a ver com a outra. Então só o que tem a ver é que ambos nasceram há 1 ano e meio atrás. É isso? Isso. Beleza. Então vamos ficar com essa informação. Audiometria, 2 normais. Uma depois do primeiro trauma acústico e a outra agora, depois de 4 meses? Não. Na primeira semana ali, né, quando nasceu, e 3 meses depois, a pedido do outro otorrino daí. Também... Ou seja, depois desse segundo trauma acústico, não tem audiometria. Não tem audiometria. Bonito, né? Muito bonito. Audiometria, com certeza, para você, de preferência com medição de zumbido, tá? Um último sintoma para eu te perguntar. Você está se incomodando com sons que você não se incomodava antes? Sim. Sons agudos. Desde quando? Desde esses 4 meses aí. Esse sintoma só veio na segunda pauleira, é isso? No segundo trauma acústico. Exato.
Perfeito, com sons agudos. Veja se faz sentido para você e para todo mundo que tem alguma influência de ruído no zumbido. Volta para a pele, tá? Minha pele branca aguenta menos sol e o dia que eu exagero, que eu esqueço o protetor solar, que eu fico vermelha pimentão, eu vou passar um tempo que se eu sair no sol a minha pele vai reclamar. Eu vou sentir arder antes da hora, eu vou sentir pinicar. É a minha. Se a pele falasse, gente, a frase seria de novo não. De novo, não. Faz sentido para você? Vulnerabilidade. Machucou, não quero mais. Trauma acústico. Machucou, não quero mais. Eu sempre imagino as partes do corpo, para ficar didático, como se elas fossem peçonhinhas. É só entender um pouco de comportamento. Se machucou, quem é que vai querer machucar de novo? Então, a tendência do corpo é dar sinal mais precoce. Se o que machucou era um volume desse tamanho do som da festa, quando você entra em contato com um som desse tamanho, o corpo já está reclamando. Já está reclamando. E como eu sou dessa linha que acha que sintoma está sempre avisando a gente. Sintoma é para ser respeitado. Se a tolerância era assim, antes de se incomodar, e ficou assim, é porque o ouvido está machucado. Se a minha pele aguentava bem o sol, passou a não aguentar mais, é porque ela está machucada. Dá para a gente raciocinar dessa maneira ou para você é uma viagem Não, na maionese? sim, dá para entender. Uhum. Que bom. Que bom. Porque a gente precisa ficar com essa mensagem. Quais são as partes do nosso corpo que tem mais vulnerabilidade para eu tomar conta delas melhor. E, de novo, se eu comparasse com pessoinhas, quais são os nossos filhos que têm mais vulnerabilidade a uma coisa para eu cuidar mais na hora que essa coisa chega. Tá? Porque tudo faz parte. Quanto mais esperto a gente fica para essa consciência corporal e essa aceitação, olha, eu tenho, sei lá, o intestino frágil, o joelho frágil, o ouvido frágil, a garganta frágil, mas eu posso escolher tomar cuidado com as minhas partes frágeis ao invés de ficar expondo e aumentando o risco de uma lesão mais definitiva. Tá? Então, isso que eu tô falando, eu tô pegando você, Victor, Tá e bom. deixando todo mundo com a clareza que eu gostaria que vocês tivessem. Tá bom? Pode ser uma Deixa eu só ver o que tá rolando aqui, que passou um comentário aqui. Tatatã. Eu também tenho tontura, tatatã. Ginkgo biloba piorou no meu caso. Ginkgo biloba não é para todo mundo. A gente até fez um story ontem, né, sobre isso. Eu não fazia mais nada com álcool, tal. Deixa eu ver. Doutora, a senhora é nossa esperança de cura. Ó, esperança de cura. Acho que todo mundo deveria ter esperança de cura. Primeiro porque se eu curei, outras pessoas podem. E não são outras quaisquer, né? Como a gente já falou aqui, a gente apresentou no Canadá uma estatística de 162 pessoas que se curaram, cada uma de um jeito. Então, como que eu organizo o meu raciocínio com coerência para entender que, bom, a cura existe e não tem fórmula mágica? Por quê? Porque o que falta é o encaixe chave na fechadura. Se eu tenho uma fechadura, ou seja, meu corpo é de um jeito, e eu venho com uma chave que não tem nada a ver, um tratamento que não tem nada a ver, tem mais chance de eu dar murro em ponta de faca do que se eu vier com o tratamento, a chave que encaixa na fechadura. Ou seja, o tratamento que tem a ver com a causa do meu zumbido, tá? Então, esperança, eu acho que é para todo mundo, tá? Quem é que a gente sente que vai para frente? Quem tem um bom profissional, quem é um bom paciente, quem tem um zumbido com uma natureza de responder bem. Mas, acima de tudo, o lado do paciente tem que ser, eu tenho motivação para fazer o tratamento que
alguém vai me falar, já me falou, ou vai me falar para fazer. Eu tenho aderência, porque a melhora do zumbido é um processo lento e gradativo, mas existe, senão não estaria aqui gastando meu tempo de domingo, se eu mesma não acreditasse nisso. E, acima de tudo, quando a gente vai para o tratamento, que é que nem colocar um bom jogador no seu time de futebol para fazer gol lá no outro, a gente tem que diminuir os nossos adversários, os adversários dos nossos ouvidos. Para algumas pessoas, o adversário é o barulho da profissão, do lazer, o barulho acidental que acontece na rua, que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Para algumas pessoas, o adversário é ingesta, é algo que eu escolho comer, é algo que eu escolho beber, é algo que eu escolho de droga para colocar no meu corpo, tá? É ingesta, entrou de fora para dentro. Para algumas pessoas, o adversário é um grau de contratura, de rigidez muscular enorme, principalmente aqui nessa vizinhança do ouvido, ó, vizinhança da musculatura da mastigação, vizinhança da musculatura da cervical. Para algumas pessoas, o inimigo maior do ouvido é aqui, ó, é pensamento. É o jeito de reagir, é o jeito de pensar para o futuro, é uma negatividade que nunca vai embora, tá? Então, quanto mais o tratamento, que é o seu jogador, o seu artilheiro lá para fazer gol, dá de cara com o inimigo, com o adversário mega bom, o tratamento não tem como te ajudar, porque o seu adversário está te atrapalhando mais do que o tratamento tem poder de ajudar. Faz sentido isso, Victor? Para a gente ter essa conta. A conta tem que fechar no azul. Para algumas pessoas, a conta fecha no vermelho. Aí Sim. Elas fazem uma consulta ou duas, elas desistem e falam, meu zumbido não melhora. Mas é que o seu adversário está muito forte para o jogador que você tem, tá? Então, se a gente for colocando clareza aos pouquinhos nas pessoas, que para chegar no sonho de consumo, nessa esperança de cura que a Débora aqui levantou a bola, e que eu super concordo, tá? Isso tem caminhos, isso tem etapas, isso é um processo, caminhos não, isso é um processo e isso tem etapas. A primeira etapa, que faz muito sentido para mim, é não basta saber que tem zumbido e que sofre. Precisa saber o que é que está por trás desse zumbido. Senão a gente nunca vai ter um planejamento que seja coerente o suficiente e que vá com a chave boa para aquela fechadura do corpo da pessoa, tá? Então, isso às vezes, Victor, aqui uma confissão, tá? Eu sinto que eu falei isso 20 mil vezes já na minha vida. E mesmo assim, né? Sei lá onde minhas palavras vão parar. Porque realmente não é no ouvido das pessoas. Não é. Né? Então a gente tem que bater muito nessa tecla. E é isso que eu estou tentando fazer aqui com você, porque eu já vi que você é muito rápido de raciocínio, tá? Muito rápido. E eu estou pegando essa sua vantagem aqui e fazendo ondinhas de propagação com todo mundo que está nos assistindo e que ainda vai nos assistir, tá? E principalmente porque a Débora levantou essa bola linda, que é esperança de cura. Eu sou a mais incentivadora. Não posso garantir, porque primeira consulta é a triangulação, né? O médico, eu sou a mesma para todo mundo, para o raciocínio, com a clareza, tá? Eu tenho paciente com a aderência, com a motivação, né, do tratamento, com os inimigos que ele tem de hábitos de vida, e tem o zumbido, que às vezes é bonzinho, e numa consulta a gente percebe isso, e tem o zumbido que finca a bandeira lá no ouvido da pessoa, e mesmo tendo um bom médico e sendo um bom paciente, às vezes é mais difícil dele ir embora, tá? Então, vamos lá. Para você que teve agora essa recaída de um novo trauma acústico, e fez isso aqui aumentar de 4 para 6.
que é importante dentro das etapas? Super vale a pena você fazer um novo exame de audição. E para todo mundo, ó, teve festa, teve carnaval, teve evento de fim de ano da empresa, daqueles que não quer ir, mas tem que ir, teve casamento, enfim, saiu com sintoma e não melhorou até 2 dias, eu sempre recomendo uma nova audiometria. Se tiver ficado com uma lesão, flagra isso logo e procura ajuda logo. A ajuda rápida que a gente costuma dar no consultório, quando flagra isso rápido, é medicamentosa. Tá? Para alguns pacientes respondem super bem a corticoide, não é o caso de todo mundo. Outros respondem bem a vasodilatador, a suplementação vitamínica, tá? Cada um de um jeito. E a outra coisa que eu acho muito importante, quanto antes, melhor, é lesou com som alto, o ouvido tá lá ou tampado, ou surdo, ou com zumbido, som baixo, que pode ser por aplicativo, hoje algo que seja fácil para começar, som baixo, em contato com esse zumbido, sem a meta de mascarar, que é outra pegadinha que muita gente faz. Nossa, esse zumbido tá horrível, vou pegar o som e botar alto para encobrir, tá? Encobrir pode ser gostoso, confortável, mas não é o que a gente quer, principalmente se o zumbido for alto. Eu não quero ninguém com som mais alto. Então, a nossa ideia é, o zumbido é assim, som mais baixo do que o zumbido, de propósito está lá mostrando para o cérebro, ó, existe esse zumbido, tá? E mostrando para o cérebro, ó, existe esse outro som aqui, esse é chato, esse aqui é neutro, tá? E aí a presença de um gradiente aqui de som, essa presença aqui vai aos poucos modificando o jeito do cérebro perceber o zumbido, tá? Então, ele pode diminuir ou zerar, ou ele pode só mudar a percepção. De 24 horas por dia, pode virar, sei lá, 1 ou 2 horas antes de deitar, tá? Então, dá para ter uma melhora com som baixo depois de uma festa, quanto antes você introduzir isso. E isso já vale, esse é um comentário que vale para uma eventual recaída, porque a gente está falando do quê, Victor? Seus ouvidos são sensíveis a som, ponto. Minha pele é sensível a sol, ponto. Você se protege do ouvido, eu me protejo da pele. E assim seguimos até nosso último dia. Olhando para isso com carinho, com inteligência, e ó, eu quero mais é proteger. E ao invés de falar, eu quero mais é que se ferre, vou lá para o som alto, ou vou lá para o sol do meio-dia sem protetor. Fechou? Fechou. Tá? Beleza. Então, fazer a documentação do seu caso, tá? Para a médica aqui, básico, tá? Vamos lá. O som do seu zumbido, o agudo, Tá. é sempre uma... Esquece volume, Tá. É sempre o mesmo tipo de agudo, ou tem horas que você tem uma pulsação, uma vibração, uma sensação de algo mexendo? Não. Eu falo desde o início que, para minha percepção, a minha esposa queria entender, eu uso a expressão, é uma chuva de cristais, como se estivesse quebrando aqueles cristalzinhos. E quando ele está nervoso, digamos assim, ele fica aquele som agudo. Mais puro. Quando ele está calmo, é a chuva de cristal. Então ele fica aquele barulhinho, ele fica mais calmo. Então Tá. ele tem esses dois? Vamos lá. Me conta uma coisa aqui. Entendi o som do zumbido. O seu lado direito, que é o pior, me conta se desse lado fora do ouvido você tem algum outro sintoma. Aqui na parte da frente, aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo. Dos últimos meses para cá, sim. Tá? Mandíbula. O que é o sintoma aí? Dor. É dor, é contratura? Acordo com dor, sim, acordo com dor. Você mastiga mais à direita do que à esquerda? Sim. Tá.
E aqui na cervical, costuma ter dor ou não? De um tempo para cá, talvez por estar me incomodando com o zumbido, mais tensão. Sinto mais tensão, sim. Coloca na linha do tempo. De Tá. quanto tempo para cá? Uns 4 meses para cá. Perfeito. Então, olha, quando a gente monta quebra-cabeça, que é põe a peça, tem tontura, tem hipersensibilidade, tem zumbido, não tem perda, né? É uma coisa, você vê o que está presente e o que está ausente. Mas Tá. quando a gente põe na linha do tempo, eu amo, porque dá uma clareza enorme. Então, assim como cronologicamente você tem o começo do seu zumbido com o começo da sua tontura, há 1 ano e meio atrás, Sim. cronologicamente você tem a piora do zumbido com a piora da sensibilidade auditiva com contraturas musculares também. Isso. Certo ou não? Certo. Isso aí. Então, o que a gente tem que olhar? E agora eu vou fazer o gancho, agora é a hora perfeita para fazer o gancho com aquele comentário. Acredite se quiser, 2 audiometrias lá do começo, sem perda de audição. E eu falei o quê? Eu acredito. Mas daí você deu de presente para a gente, levantou uma bola enorme, e o otorrino falou, não pode ser por ruído, porque senão teria perda. Lembra? Sim, iria aparecer no exame. Agora eu vou fazer o 360 graus aqui dessa informação, tá? E isso é importante que fique para todo mundo. Antigamente, eu também pensei que nem o seu otorrino. A gente era ensinado assim, a pancada do ruído no ouvido ia lá parar na cóclea, na parte interna do ouvido, lesava algumas células e ou fibras do nervo, o comecinho das fibras do nervo auditivo. Ouvido, a ponte, que é o nervo, e o cérebro, tá? Então, 3 etapas. Então, a gente era ensinado assim, tá? Era o jeito de ter a lesão e ela era manifestada por uma perda de audição de algum grau na audiometria, que vinha normal. A audiometria normal é tudo lá para cima, os símbolos são todos lá para cima. Então, vinha normal, caía e levantava. Fazia um V na audiometria. Essa é a lesão típica. Então, para uma história como a sua, sair do vídeo com o ouvido tampado, depois de 5 dias aparecer o zumbido, sem lesão, provavelmente por aquele entendimento da época, então demorou 5 dias e não tem lesão, não foi. Deve ter sido alguma coisa entre o vídeo e os 5 dias. Tá? Ou o vídeo, a exposição, a gravação do vídeo foi coincidência. Tá? Só que o que a gente sabe hoje? Primeiro, é possível ter audiometria normal, mesmo com a porrada lá naquele mesmo lugar. Porque se pegar as fibrilas do nervo, não lá as células, as fibrilas do nervo, passa batido da audiometria, tá? Então, ok, são evoluções das pesquisas. Segundo, o que a gente sabe também? Que esse impacto pode ser amortecido ali naquela região que eu falei da cóclea, por quem vem antes da cóclea, que é o músculo tensor do tímpano. Um músculo que se contrai e alonga, contrai e alonga, contrai e alonga, à medida que os sons vão entrando, e que numa porrada assim, ele contrai e fica num grau de contratura tônica, que é que nem muita gente carrega aqui no trapézio. É tão duro, aqui a pessoa é tão dura que o músculo já esqueceu como é que relaxa. Fica na contratura. O tensor do tímpano é um músculo capaz de contrair e ficar. E quando ele contrai e fica, vem um bloco de sintomas. É além do zumbido. Tá? Então, vem o zumbido, ou a piora do zumbido no seu caso, vem a hipersensibilidade, pode vir sensação de ouvido tampado, pode vir a sensação de vibração no tímpano, ou de tem algo mexendo lá dentro, ou parece que tem um bicho lá dentro, mas não sai nada, parece que tem água lá dentro. O linguajar das pessoas para descrever essa pauleira de sintomas
é diferente. Mas é o que a gente vai vendo que tem muita coisa na jogada. E E esse pode, músculo ele não como se falei. regenera? Ele não Oi? melhora? E Oi? esse músculo ele não se regenera? Ele Não, não melhora? ele é uma causa tratável. Ele é uma causa tratável, sim, de zumbido, de hipersensibilidade, de tontura, de ouvido tampado, né? É uma causa tratável, em geral, com fisioterapeutas, que a gente gosta desse plano A, né? Tá. Botar a pessoa com essa parte do zumbido muscular, síndrome tônica do tensor do tímpano, na mão de profissionais que vão pôr, literalmente, pôr a mão nelas, tá? Então fica Tá. como meu plano A nesta opção do zumbido muscular. Não é em todas, não, tá? Tá. Para deixar tudo bem organizado na cabeça de vocês, tá? Um zumbido é sempre trabalho de parceria. Em geral, o médico recebe e ele tem que ver o que fica com ele, o que ele vai distribuir para uma equipe interdisciplinar. É assim que funciona bem. O fono tem que fazer a mesma coisa. O que vier para ele primeiro, sei lá, porque viu propaganda, Instagram, não sei o que é para ele, o que não é para ele. Precisa do médico, precisa do dentista, do fisioterapeuta. Fisioterapeuta, a mesma coisa. Se recebe hoje o paciente em primeira mão, tem que ver o que é com ele, o que não é, quem ele vai encaminhar para o otorrino, para o fonoaudiólogo, para o dentista, etc. Tá? Então, o zumbido que cai na nossa mão e é para gente, é o melhor da gente tratar. O zumbido que cai na nossa mão e não é para gente, quanto antes tiver essa rapidez de raciocínio de encaminhar, melhor para você, melhor para o paciente. Sai todo mundo ganhando, tá? Porque eficiência nessas horas faz diferença. Então, meu plano A para o zumbido, a síndrome tônica do tensor do tímpano, é colocar na mão de um fisioterapeuta treinado, de um osteopata treinado, às vezes, se for o caso, de um quiropraxista treinado, que vai alinhar essa pessoa dentro da parte dessa vizinhança aqui do ouvido, vai trabalhar essa musculatura, inclusive botando a mão na boca, fazendo manobras de relaxamento da musculatura vizinha, para ver o quanto os sintomas diminuem. Então, essa piora adicional está muito parecida com a síndrome tônica do tensor do tímpano. Quando a pessoa é de um lugar que não tem fisioterapeuta, não tem gente especializada, ou até tem, mas ela não tem como ir, não tem como gastar no fisioterapeuta, são várias sessões, etc. Nesses casos eu medico. Eu, como médica, medico, tá? E daí a gente vê prós e contras, tá? Às vezes medicar é fácil e confortável para o paciente, mas às vezes não tira os sintomas quando a musculatura precisa ser trabalhada. Então a gente tem que dançar conforme a música e eu acho que essa é a flexibilidade, né, individual de cada pessoa. O que dá para fazer quando o plano A, né, não dá para ser viável na vida da pessoa. Mas em geral é isso. E o zumbido que tem um componente muscular costuma ter bom prognóstico de melhora. Então vamos pensar o seguinte: Tá. como na primeira parte ali do zumbido, eu não tenho certeza se você teve um trauma O trauma. acústico que não apareceu, ou se Tá. você teve só a síndrome tônica, mas aqui está muito nítido, a Tá. ideia é refaz a sua avaliação, vale a Tá bom. pena, vale Vou muito, fazer. muito Vou a fazer pena, sim, doutor. tá? Uhum. Audiometria com medição dos zumbidos, se for Sim. possível. É, eu, particularmente, sou suspeita, né? Adoro exames de sangue que às vezes acabam mostrando pra gente o que a gente tem de vulnerabilidade. O O meu que tá. tem de gente com deficiência de vitamina D, que hoje eu acho uma vulnerabilidade para zumbidos, só que a pessoa nem sabe, é enorme. Então, o exame de sangue me faz ter uma clareza melhor da situação, tá? Meu último exame de sangue foi ferritina 600 e alguma coisa, né? Gaúcho aqui. E colesterol Churrasqueiro, 300 né? e 300 alguma coisa, colesterol também. Então, colesterol. E daí, eu fiz uma pergunta esses dias e me responderam que tem relação também, né? A ferritina e o colesterol também pode estar associado. Com Eu vou aproveitar. certeza. Eu vou aproveitar, doutora, eu nem iria falar, senão a doutora ia dizer, além de zumbido também o tantã. Mas essa história do banho,
quando eu aperto o meu nariz, a gente força, né? Quando eu forço e seguro a respiração por alguns segundos, que chega quase a gente ficar um pouco tonto, o zumbido, ele tá ali, mas daí começa a respirar e ele volta. Então, é que eu falei para Essas minha esposa, será mudanças que de não é pressão, neurológico, algo neurológico que eu tenho? não. Porque Não, essas mudanças temporárias de pressão, quando desce o avião, desce a serra, desce o elevador, ou quando faz essa manobra que chama manobra de valsalva, é comum ter essas mudanças temporárias de zumbido, para melhor ou para pior, até que a quantidade de ar no ouvido volta ao normal e volta à base. É uma mudança de mas, percepção. É que nem colocar a como é que, mão. É que nem colocar a mas quando, mão. Colocar mas a eu mão boto a muda a mão, percepção. eu boto a mão, não muda, não muda a percepção. Não, ele não, o zumbido tá ali, Tá, né? muda a percepção só pela valsalva, né? Pela manobra de valsalva. Eu não colocaria absolutamente nada de neurológico na pauta, Tá. tá? Enfim, então só para a gente fazer esse apanhado aí de uma história que você trouxe aqui, que eu que adoro um raciocínio, achei bacana porque tem 3 fases aí do seu zumbido, mostrando essa riqueza de detalhes, que nem todo zumbido que nasce sai piorando, né? Que esse é um medo universal das pessoas, mas não é a tendência. Quando ele piora, normalmente são altos e baixos, a tendência de voltar à linha de base, ou quando no seu piorou, em geral, entrou o adversário, o adversário fez gol no seu time. É exatamente esse exemplo que eu estava dando. E, portanto, sempre esperto, Victor, daqui para frente, esperto. Protetor de ouvido onde quer que você vá, no carro, no bolso, na mochila, onde quer que você vá, porque barulhos às vezes são abruptos e você não tem a condição de prever como você tem quando você vai para uma festa. Ah, festa, barulho, lógico, tá? Então vou com protetor no bolso ou de alguma maneira. Casamento, sei lá, o que É for. Isso hábito. tudo entra dentro das etapas que você precisa saber para melhorar aos poucos. Antes de melhorar tudo, existe o melhorar um pouco. E isso, para mim, cada vez eu dou mais valor. Melhorar um pouco é melhor do que não melhorar nada. Tá? E é primeiro melhorando um pouco para entender que está no caminho certo para a gente prosseguir. Fechou, meu querido? Tá. Posso fazer a última pergunta? Vamos lá, que a gente já passou do nosso tempo. Tá. Então, no ponto de vista da doutora, não seria trauma acústico, o meu caso. Não seria um Seria. trauma acústico que ficou com a perda de audição, com o ouvido Tá, tampado, a sensação de um sintoma que depois tá, veio o zumbido e ficou na tá, estabilidade. Tá? tá, Ficou tá. na Uhum. estabilidade, aquele primeiro trauma acústico. Ele só não tinha perda de audição, e como eu falei, é possível não ter a perda de audição. É possível, não isenta de ser um trauma acústico. Agora, o novo parece ter sido uma lesão, não lá na cóclea, e sim no músculo tensor do tímpano. Tá? Então, o Uhum. tratamento, depois dessa última fase aí, com fisioterapeuta, ou osteopata, ou quiropraxista, ou medicação, dentro do que você tiver no seu contexto aí da sua cidade, Acupuntura, não? é o que vai mostrar o quanto você vai melhorar. Se vai melhorar Tá, tudo, provavelmente tudo tinha um componente muscular. tá, Se vai melhorar até a página 2, o componente muscular era até aqui, e o resto é um componente sensorial, né, lá da cóclea. Então, tá. cenas dos próximos capítulos, porque às vezes é só na próxima consulta que a pessoa e o profissional conseguem entender o quadro inteiro. Certo. Tá bom? Tá bom. Acha que ajudou? Ajudou, ajudou. Que bom. Gente, fala aí uma palavrinha para definir o que vocês acharam dessa live de hoje, o quanto o Victor ajudou vocês aqui no reconhecimento de aspectos que vocês percebem aqui no zumbido de vocês, tá? Lembrando que a intenção sempre é pegar alguém para ajudar, mas que este alguém possa replicar a informação e ajuda para todo mundo que se dispõe a assistir a gente aqui aos domingos, tá bom?
E vamos que vamos. Livro excelente, esclarecedora. Oi, Norman, tudo bem? Chegando no fim, né? Excelente, doutora, maravilhosa, muito assertiva. Ah, doutora, a senhora não tem explicação, só Deus para abençoar cada vez mais. Que assim seja, Val, que assim seja. Foi ótimo. Ó, Larry foi estrela aí há 2 semanas, viu aí? Nada como de estrela para estrela, né, Victor? Foi ótimo, palestra esclarecedora. Quero ser curada. Doutora, fica aqui com a gente aos domingos, mas em paralelo vai procurar a sua ajuda, tá bom? Gratidão, muita informação que ajuda muita gente. Esse é o propósito. É para isso que a gente investe nosso tempo tentando mudar a cabeça de vocês para melhor. Tatatã. Beleza, gente? Então, missão cumprida por hoje. Victor, espero que você pegue toda essa organização de raciocínio. Se for o Sim, caso, assiste depois. Vou postar daqui a pouquinho, assiste tá de legal. novo e vê o quanto você vai fixando, tá bom? Obrigado. Muita Te gratidão por ter se agradeço. candidatado, por ter sido didático e domingo que vem tem mais, tá bom? Um Obri- abraço, gente. Tudo Obrigado, de bom. doutora. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.